Bendita rádio. Bendita Segunda Segunda menos ordinária. Bendita rádio. Segunda menos ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a Bendita Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. Olá, queridos e queridas ouvintes. Estamos aqui mais uma vez numa segunda menos ordinária. Eu e minhas queridas benditas aqui do lado. Bendita Carol. Bendita... Oi. Bendita Lu. Eu ansiosa para falar. E falar em ansiedade. O tema de hoje é ansiedade. Exatamente. Então, o que nos faz ser ansiosas? O que não nos faz ser? Em que momentos é bom ser ansiosa? Em que momento não é? Em que momento ela atrapalha? O que podemos fazer para controlar? Enfim, você aí ansiosa? Já pensou sobre isso? Vamos falar um pouquinho então aqui. Queria começar, eu encontrei um texto aqui na internet, bem legalzinho, depois a gente até coloca lá no Facebook, que é de uma jornalista do HuffPost Brasil, a Michelle Miller, que ela fala assim: a ansiedade se caracteriza biologicamente pela ativação intensa em uma das regiões mais primitivas do cérebro, a amígdala, responsável pela reação de luta ou fuga. Ou seja, ela é responsável pela geração do medo, fundamental para a sobrevivência de qualquer espécie. Nossa diferença para os animais está no córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do cérebro, também envolvida nos momentos de muita ansiedade. Graças a essa região, temos a habilidade de tomar decisões e planejar o futuro. Os animais, portanto, temem o que é real, no presente. Nós, graças à habilidade de imaginarmos o que pode acontecer no futuro, tememos também aquilo que ainda não é, mas que pode se tornar real. E eu achei legal, né, essa diferença que ela coloca essa nossa diferença dos animais, que eles temem as coisas no presente, né, e a gente teme uma coisa que pode ou não acontecer no futuro. Sim, então eu achei bem engraçado nessa diferença. E a nossa capacidade de imaginação. Ela fala até a palavra imaginação, eu achei isso bem legal, porque é isso, né? A gente imagina desde criança o monstro embaixo da cama. Enfim, a nossa imaginação a minha pelo menos. Não, a gente sempre acha a gente sempre fica imaginando o que vai ser o futuro e é aquilo. Vai também a coisa do controle, né? Até que ponto a gente pode controlar o que vai acontecer no nosso futuro ou não, né? Eu acho que ela também quis dizer isso, assim. Mas eu não sei, eu fico pensando se existe uma diferença, né? O que é ansiedade? Se a gente confunde às vezes com outros sentimentos, né, porque a pessoa é muito nervosa, ou porque a pessoa é neurótica, ou alguma coisa assim. Eu não sei, eu não sei se eu saberia definir, nesse momento eu estou ansiosa e não estou nervosa. O que vocês acham? Eu sei quando eu estou ansiosa, eu sei bem. É bem diferente de eu estar nervosa. É outro lugar que ativa, assim, ativa um calor em outra parte do corpo, sabe assim? Meio que é no peito, assim. Não sei, a ansiedade é um negócio que tem a ver com a respiração, eu acho. E estar nervosa é uma outra coisa, é da ordem da irritação, é da ordem de... Pode ser ansiedade, nervosismo e irritação tudo junto, pode. Claro, porque a pessoa, né? Ó o barulhinho. Barulhinho. Vamos aqui colocar um vinhozinho. Fazer um brinde. Aí, aos amores, hein? Para uma segunda menos ordinária. Uma segunda menos ordinária. Mas vamos lá, a gente estava falando disso Eu acho que é tênue a fronteira. Eu acho que tem aquela ansiedade que você sabe que você tá ansiosa, por exemplo... Tem uma pessoa que eu tô muito afim, acabei de conhecer, eu fico ansiosa para encontrar. Quando eu vou encontrar, me dá aquela ansiedade. É uma ansiedade gostosa. Essa é uma ansiedade boa. Mas eu, por exemplo, tenho uma ansiedade do trabalho, de coisas que eu preciso resolver, que eu acho que ela se mistura com medo. A ansiedade se mistura com medo, com pavor de... Com eu tenho que fazer, eu acho que não sei se a coisa é maior do que pinta ou...
mas ela já me dá medo, ela às vezes paralisa, às vezes não, porque você está tão ansiosa para resolver alguma coisa, que ela pode te ajudar a resolver, porque você acelera processos, e aí aquela coisa que a gente falou, você pode contaminar o ambiente com a tua ansiedade. Sim. Então ela se mistura com várias coisas, assim, respondendo um pouco o que a Carol colocou, eu acho que é tênue a fronteira. Eu acho que depende da ansiedade, mas tem aquela que se confunde com várias coisas, com irritação, com medo, enfim. Eu vejo assim, né? O que eu acho que para definir se uma coisa se eu fico ansiosa ou não, eu acho que depende muito da causa, né? Que o que te... Acho que dependendo da causa eu falo se é ansiedade, ou se é nervoso, ou se é irritação. Eu acho que depende disso, assim. E quais são as causas para você? Assim, que situações te deixam ansiosa? Eu acho que é quando eu tenho menos controle, assim, bem como ela colocou aqui no artigo, mas um ela pouco, fala né? O contrário, é o contrário, né? Depois tem que ler essa parte, que você não lê essa parte, né? Que ela fala também mais pra frente do texto que quanto menos controle você tem sobre uma situação, menos ansioso você fica, né? Porque afinal de contas é aquilo, sei lá, eu tô esperando uma resposta de emprego. Não depende muito de mim, né? Então não tem muito como a gente ficar ansioso, assim. Mas é que meu caso eu acho que é um pouco diferente, assim. Se eu tenho... Ou será? Agora pensando assim, analisando. Acho que quando eu não tenho muito controle sobre alguma coisa ou alguém, alguma situação, eu acho que eu aprendi ao longo do tempo a ficar menos ansiosa, assim, acho que antes eu ficava mais ansiosa, hoje em dia talvez eu fique menos. Em situação de trabalho, quando a gente, sei lá, tá produzindo alguma coisa, quanto mais controle eu tenho, menos ansiosa eu fico. Então, assim, como eu sou... Bem o contrário que ela tá falando. É o contrário aqui. do que ela tá falando. Como eu sou mais pragmática, então, sei lá, quanto mais eu planejei, quanto mais eu pensei nos riscos, quanto mais eu tentei proteger os riscos, menos ansiosa eu fico. Então, assim, é um trabalho exaustivo, anterior, de planejar, fazer as listas, que eu fico mandando lista pra vocês, a louca, acorda, ansiosa, deixa eu fazer um e-mail pras meninas, deixa eu mandar um e-mail pras meninas, gente, falta isso, falta aquilo, isso é eu ansiosa. Depois eu me acalmo, não penso mais no assunto, entendeu? Aí, é isso, e agora, tem outras coisas que geram, sei lá. Aí, quando não é uma coisa de trabalho, quando é uma coisa mais emocional, quando é uma coisa mais assim, sei lá, alguma coisa mais relacionada à doença de alguém, alguma coisa que você não tem controle. Não tem como eu fazer lista disso, gente. É um pouco o que você tá falando, entendeu? É até interessante ler o que ela fala, porque eu tenho dúvidas quanto a isso. A gente até não entendeu, né? Cobrança me deixa ansiosa. Ser muito cobrada. Com certeza. Eu ser muito Cobrar é muito chato, realmente. Ser cobrado é muito chato. Ser cobrado constantemente deixa ansioso. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante. É bom, você vai ler, né? Sim, deixa eu ler aqui, aí a gente continua falando. Então, mais que isso, né, que ela tinha falado, né, graças à nossa habilidade de imaginar o futuro, tememos também aquilo que ainda não é, mas que pode se tornar real. Mais que isso, a diferença entre a ansiedade e o medo também passa pelo nosso poder, ou pela falta dele, de controlar a própria vida. Um dos ônus de se ter é sempre o medo de perder o que se tem, e no caso do controle não é diferente. Quanto mais livres estamos para controlar nosso próprio destino, mais abrimos espaço para a ansiedade. Ela nos torna, portanto, reféns da nossa própria liberdade. Para os existencialistas, e inclusive da liberdade de acreditar ou não em Deus. A possibilidade de estarmos à deriva, sem ninguém ou nenhuma força superior no comando, seria uma grande geradora de ansiedade. Isso é muito louco, né? Porque realmente... Mas eu não acho, assim, que os ateus... Eu até discordo dela nesse ponto, mais uma vez, porque eu não acho que as pessoas que são ateias são mais ansiosas que as pessoas que têm uma fé. Segundo minha avó, eu nunca vou esquecer da minha avó. No aniversário meu de 12 anos, não parava quieta, eu nunca parei quieta. E a minha avó virou pra mim um dia e disse assim: Rosana,
Você precisa ter mais Deus no seu coração para se acalmar. Será, né? Mas não é um clichê? Mas isso aí não é um clichê, eu porque cresci assim, com isso. eu vejo essas pessoas religiosas de todas as religiões extremamente ansiosas, agoniadíssimas, entendeu? E às vezes jogando essa agonia em cima da gente. Ai, Deus, não é aquela agonia. Tá. Deus, assim, não generalizando, mas não, talvez. Assim, eu não tô generalizando, eu tô falando de pessoas que eu já vi e que são extremamente ansiosas e que fazem, participam de alguma religião, entendeu? E que são de uma ansiedade daquelas que você não consegue, que você fica olhando pra pessoa, você fica até cansado, né? Sabe aquela pessoa que fala. Mas é a coisa da hiperatividade, né? Isso. E dentro disso, Deus, não sei o que, sabe? Eu falo, cara, calma, tenha Deus no seu coração, então. Não sei, assim, essa parte de religião eu fico meio, assim, não sei muito bem o que dizer, assim, porque eu não sou uma pessoa necessariamente religiosa, mas eu acredito em Deus, em todas as coisas, então, é que eu acho que quando a gente fala de, como ela falou aqui, né, essa coisa de Deus, né, Deus no comando, né? Deus no comando. Isso é que aí, eu acho que eu acabo assim uma furada, porque aí é contra o livre-arbítrio, porra. Que Deus tá no comando, porra? Mas trazendo isso, eu acho um pouco pra nossa realidade política de hoje. Ó, gente, esse é o Totti, tá? É o único homem que participa do programa. Ele tá descendo as escadas aqui. E eu acho assim, trazendo isso um pouco pra... Eu tava discutindo isso semana passada com uns amigos, né? A gente fala isso, então Deus, né, que seria esse Deus no comando, então eu me... Deus no comando é muito bom. Eu tiro a minha responsabilidade. Eu acho que é um pouco que a gente tem hoje na política, né? As pessoas vão lá, votam num político e acham que ok, tá lá, eu não tenho mais controle sobre isso, então eu não vou mais ficar ansioso pela condução do país, porque afinal de contas, o que a gente pode fazer, né? E aí eu acho que é quando essa na verdade, não é nem a ansiedade, mas essa falta de ansiedade que atrapalha, né? Que a gente tá numa coisa assim, mas esse país não vai mudar, não tá... Eu vejo, assim, essa falta de ansiedade da população como uma coisa que trava. Que a ansiedade até ajudaria nesse ansiedade, ponto. Ela mexe. As pessoas acham que tinham que... Não, eu acho, né? Assim, você às vezes vai pra frente porque você tá ansioso, né? Eu acho super positivo quando eu acordo pilhada, pensando em tudo que tem que fazer e escrevo um monte de e-mail pra vocês. Assim, eu acho... e-mail, áudio, mensagem cheia de ideias. É ansiedade isso, gente. Mas é uma ansiedade criativa. Sim. Então eu acho que pode ser legal. Agora, uma ansiedade destrutiva é uma ansiedade que é aquela que você falou que contamina. Que é aquela da cobrança, que muitas vezes, quem nunca teve um chefe que ficou em cima de você, que pediu uma coisa e 5 minutos depois estava pedindo o resultado da coisa. Cadê o relatório? Cadê o relatório? A mesma coisa para 10 pessoas. Pura ansiedade. Sabe o que tá fazendo. Pura ansiedade. Isso daí é altamente destrutivo para qualquer ambiente. Falta de controle, né? A ansiedade gerada pela falta de controle e falta de organização. Falta de organização, porque tem coisas que assim, é aquilo, se você planeja bem algo, você sabe os tempos que as coisas levam. Você saber o tempo que um processo leva te ajuda a não ficar ansioso. Não, eu sei que isso demora 2 dias. O que adianta eu, num dia e meio, ir lá pedir? Não, gente. Não. Você espera, você respira, você se controla, entendeu? Mas isso, dá pra gente ter essa não ansiedade quando a gente tá falando de gente, não em relação profissional, mas quando você fala de sentimento, quando você fala de relações pessoais mesmo, né? Assim, será que a gente aguenta alguém não responder a nossa mensagem ou alguém não telefonar no dia seguinte? Eu acho que a Carol tocou num ponto assim crucial, que eu acho que a ansiedade, aí eu puxando pro meu lado historiadora, eu acho que a ansiedade ela é ancestral, assim, ela é histórica, ela existe desde quando o homem é homem, mas eu acho que ela muda de época para época. Então eu acho que hoje, com tanta informação que a gente tem, com tantos meios de comunicação avançados,
como o WhatsApp, por exemplo, ele é um gerador de ansiedade para algumas pessoas, ele é um disparador. As barrinhas azuis, né? Então A você mandou uma mensagem de leitura. Aí você viu que a pessoa tá lá, você mandou às 13h05, você viu que ela tá conectada online. E ela não leu sua mensagem. Deu azul ou não leu, mas ela não leu sua mensagem. Ou ela não leu, ou ela viu coisa azul e ela não respondeu. Não, eu conheço muita gente. Eu conheço pessoas que ficam enlouquecidas com isso. Eu tenho uma amiga que fica super enlouquecida com essas coisas. Então eu acho que o excesso de informação e de acessibilidade que os meios de comunicação trazem, ele traz uma ansiedade para respostas rápidas. Eu tenho muito isso. Tem muita gente eu tenho muito cliente que tem meu WhatsApp assim. E isso, na verdade, desde que eu trabalhava em escritório, eu já tinha essa, entre aspas, política, né? Assim, se me mandassem um e-mail sexta-feira, 8 horas da noite, eu olhava o e-mail só para ver se não era uma coisa extremamente urgente, que eu teria que resolver, a pessoa até lá está com algum problema. Mas, alguma coisa assim, tô tendo sei lá, a Receita Federal chegou aqui no meu prédio, quer levar tudo. Mas eu tinha isso, engraçado, né? Eu já tinha isso na época que eu trabalhava em escritório, que eu tinha chefe, que eu tinha, né, menos controle sobre as coisas, menos controle sobre o trabalho. Mas eu sempre fui daquelas assim, então, sexta-feira não é urgente, você vai esperar até segunda-feira de manhã. Eu também sou assim. E eu tenho isso hoje com os meus próprios clientes, que agora eu não tenho chefe, né? Eu sou minha própria chefe, assim. Eles sabem que eles podem me mandar mensagem no WhatsApp, eu vou ler. Mas se é num horário que eu... não precisa nem ser na coisa do horário comercial. Me mandou 9 horas da noite. Eu vejo, eu olho, não é uma coisa que eu posso responder amanhã de manhã? Eu vou responder amanhã de manhã. Me mandou 3 horas da tarde, que é uma coisa que não é urgente... que eu sei que não é urgente. Ou às vezes, né? Às vezes mas às vezes a pessoa não sabe, né? Se não sabe, eu falo. Isso não é urgente, eu te respondo, fique calmo. Ela tá na ansiedade dela. Mas, assim, em relação ao que a Rô falou, pra mim, não acho que é somente a quantidade, o WhatsApp, a rapidez de resposta. Eu acho que a quantidade de coisas. O fato da gente ter e-mail, WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, a porra toda para responder, vai dando uma agonia de você ver aquela caixa vermelha, aquelas coisinhas. A notificação. Não, e fora da notificação, não pode ser notificação. Não, notificação. E os pop-ups, e não sei o quê, e bababá, e o telefone que toca, e aí alguém quer falar com você, e aí o telefone toca ao mesmo tempo que chega uma mensagem, aí não sei. Sabe, assim, eu acho que é muita informação ao mesmo tempo. Isso eu acho que também gera mais ansiedade. E isso eu acho que não é uma ansiedade legal. Eu tava até falando pra Carol. Cara, eu sou daquelas que, se eu tô muito pilhada de ansiedade, eu saio tropeçando, eu quebro coisa. É perigoso pra sociedade. Eu vou esquecendo. Esqueço coisa. Eu esqueço, eu quebro. Eu tropeço, entendeu? Perigo, assim. Então, não, você sabe que pensando agora, assim, eu tenho um processo muito mais interno, sabia? Eu fico com muita dor de cabeça, eu não consigo dormir, ou eu não consigo dormir, ou eu tenho muito sono, ou eu bebo e nada acontece, não tenho... Eu bebo e nada acontece. Né? Eu bebo uma garrafa de vinho, parece que eu tomei, assim, suco de laranja, sabe? De tão ansiosa. Eu tenho um processo muito mais interno do que externo, assim, de... É porque, não sei, é porque eu não tenho nem TPM, né, gente? Então, assim, eu não consigo ter essa coisa de externar a ansiedade. Eu acho que eu não consigo externar a ansiedade para outras pessoas. Para mim é um processo muito interno. É o momento master de ansiedade do mês. É muito louco, porque assim, é um momento em que eu fico parecendo uma... Aí eu não consigo diferenciar nervosismo de ansiedade. Se nos outros momentos do mês eu consigo, aí eu não consigo. Eu fico parecendo uma bomba relógio. E que uma bomba relógio que vai explodir e pronto, entendeu?
Estamos botando um vinhozinho aqui, pronto. É uma bomba relógio que vai explodir. É horrível, porque a sensação é... Às vezes eu falo, gente, para o mundo que eu quero descer de mim, sair do meu corpinho, porque tá foda. Então, o engraçado é que eu tenho isso, né? Eu tenho ansiedade. Tem. Acho que a insônia é a ansiedade. E à noite parece que tudo ganha uma amplitude maior na madrugada, você não tá conseguindo dormir. É que você é uma pessoa, diurna. Eu vejo só vantagem em insônia à noite. Na verdade, porque eu sou muito da madrugada. Pra mim, assim, a madrugada é a hora. Eu tenho insônia, gente. É a hora da vida, entendeu? Eu tenho insônia quando eu tô muito ansiosa. É raramente porque eu durmo até em pé no ônibus. Mas quando eu tenho insônia, assim, as raras vezes que eu tenho, ela é relacionada à ansiedade. Ansiedade, né? E eu vejo tudo exagerado. Tanto é que eu começo a ver a luz do dia, eu falo assim, acho que também não é bem assim, pode ser assim também, sabe? Assim, eu tenho muito Eu isso. acho esse momento lindo do dia, quando você passou a noite inteira acordado e assim... É aquele momento, às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã são um momento. 4 horas da manhã é o momento mágico da humanidade pra mim. Odeio. Então, assim, é a hora que eu falo. É um momento triste que eu falo, gente, não. vai amanhecer e eu não dormi ainda se eu tiver acordado. Tá. Eu não acredito. Pra mim, o momento mágico é o pôr do sol. Aí é um momento mágico. Então, eu sempre tive uma pegada de é a hora que eu acelero pra trabalhar, assim. Tanto que eu acho que isso tem. Que aí, né, entrando nessa coisa de que, como que você controla a ansiedade, né? Eu fico pensando, tem muita gente que fala assim, mas como que controla? Você bebe, você fuma, você... Eu não sei, eu tenho eu descobri meditação, assim, meditação pra mim tem sido uma coisa bem... A meditação que eu faço não tem nada a ver com religião, é uma coisa muito de respiração, de você entender seu corpo... Eu nunca acreditei muito nesses papos. Respire bem que você vai ficar menos ansiosa. Eu nunca fui dessas que acreditava nessas coisas, desses clichês, assim, modernos, né? Mas eu, hoje em dia, vejo, assim, como separar, respirar. E é muito a coisa de... Tipo uma coisa muito boba, né? Que falam assim, começa... Lista seus medos, né? Pra ver se de fato você tem aquele medo ou não, aquela ansiedade, e isso me ajuda, assim. Aí quando eu tô muito assim, ansiosa, eu falo assim, tá, mas por que eu estou ansiosa? Então eu começo a listar na minha cabeça, fazer a listinha do assim, por que que eu tô nervosa, por que que eu tô ansiosa em relação a isso? Então eu tô, sei lá, esperando a resposta de um trabalho. Tá, e se não vier essa resposta? Se não vier essa resposta, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Se vier essa resposta, eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Aí eu acho que quando você começa a ver um pouco as consequências... Que é aquilo do planejamento. Você tá falando isso, eu tô lembrando, porque pensando em que coisas fazer, eu não faço muita coisa. Uma época que eu tava mais ansiosa, eu tomava homeopatia. Eu não consigo muito fazer meditação, embora eu super acredite, acho que teria que fazer. Mas tem um negócio chamado processo Hoffman da quadrinidade, que é uma dinâmica, um lugar que você vai, fica lá uma semana mergulhado e tal. E eu lembro que no processo Hoffman você fica uma semana sem falar com ninguém, só mergulhado em você mesmo e nos teus padrões de culpa, nos teus padrões de ação, assim, nas coisas que você fica repetindo por padrão. E aí uma das coisas é isso. É a lista de medos e a lista de ansiedade. Já separando, entendeu? O medo de ansiedade. O que é medo e o que é ansiedade. Pra você até separar e começar a ver o monstro de outro jeito. Então, são mas monstros o que seria diferentes. o medo? Mas o que é o medo e o que é a ansiedade? Então, eu acho que o medo às vezes são coisas mais ligadas tanto à realidade quanto a traumas ou a coisas vividas. Eu tenho medo de morrer velhinha sozinha. Isso é medo, não é necessariamente uma ansiedade. Ou então medo de cachorro porque você já foi mordido. Tá. É um medo. Não é, você vê um cachorro, você fica ansioso. Eu, por exemplo.
Se eu vejo um cachorro latindo pra cima de mim, eu fico ansiosa. Eu já e tenho com medo da porra. Não, eu tenho medo, mas assim, mesmo. Você tem medo de tatuagem. Se o cachorro estiver preso, eu fico ansiosa de o cachorro estar ali, mesmo, entendeu? É coisas diferentes, assim. Bom, mas voltando ao assunto, o que você faz para controlar a ansiedade? O que você faz? Eu tô nessa de meditação. Eu comecei com a yoga. Eu parei de fazer yoga, assim, porque eu ficava ansiosa com aquele silêncio sepulcral. Um silêncio sepulcral. Mas ele me deixou uma herança da meditação, porque você medita na yoga, não essa meditação também religiosa que você falou, mas você aprende a respirar. E a respiração é um ato meditativo. E eu li um livro aqui que eu quero recomendar para vocês, que chama Meditação Andando. É muito rápido, assim, tem 20, 30 páginas. Legal. Se eu achar, eu vou comprar para vocês, benditinhas. É do Thich Nhat Hanh. É um livro que em algumas palavras, em algumas situações, ele te ensina a meditar. Então, assim, você tá andando na rua, você conta 1, 2, 3, inspira, expira, inspira. Eles dão uns exercícios. E eu faço, ou enquanto você tá andando, você vê flores, você vai contando quantas flores você vê no caminho. Ele vai te ensinando a isso aí. É o básico, é o beabá, parece que eu tô dando Não, é que eu lembrei, na verdade, do filme básico, Jack Nicholson tem isso, mas a que dele é que ele tem toque, que ele vai contando as... Mas aí toque é uma outra coisa. Mas meditação, toque, mantra também pode ter essas relações. E eu ultimamente, quando eu entro numa situação de pânico, em qualquer hora do dia, eu começo a inspirar e expirar. Eu conto até 3, eu faço o básico. E eu tenho controlado a ansiedade assim. Eu já tomei remédio. Tem um lado patológico, tem uma doença que pode virar e pode se cristalizar. Tem gente que já nasce com isso, tem transtorno bipolar, é uma variação de ansiedade para cima e para baixo. Eu já tive uma fase, depois de terminar um relacionamento, que eu tive que tomar ansiolítico. Eu precisei tomar. Tomei 3 meses porque eu optei em ir para yoga. Eu optei por fazer outras coisas e tentar de uma maneira natural combater aquele estado. Mas eu precisei 3 meses tomando ansiolítico, assim. Era uma ansiedade que é essa, assim, da taquicardia. Você pensa que aquilo não vai passar. É um negócio que te dá no peito e que não passa. É uma ânsia, não é que você fica aqueles segundos com aquilo. Você passa o dia com aquilo. Você pode passar a noite. Não sai. É um treco que te dá aqui que não sai, E aí eu fiquei, quando eu vi que eu tava uma semana assim e não saía esse estado, eu procurei um médico, conversei, ele falou, olha, tem opção disso. Aí eu tomei 3 meses, quando eu vi que eu tava indo pro quarto, eu falei, não, vou parar, eu quero outra coisa. E você teve dificuldade? E ele mesmo disse assim, você não tem essa patologia, uma determinada situação te causou isso. Então você tem esse caminho ou esse. Também era um terapeuta. Era um psiquiatra. Era um psiquiatra bacana, assim, que deu essas opções. Ele não era aquele alopata terrível. Não, e eu acho que também a gente não pode julgar as pessoas que tomam remédio num sentido de... Hoje em dia, óbvio, né? A gente tem uma sociedade que tudo... toma um remedinho, toma um remedinho... É até demais. Mas eu acho que, de fato... a gente não pode subestimar alguns problemas que são psicológicos. Não, porque você tá falando isso. Fui lá e tomei remédio. Reparo. Eu disse assim, alopata terrível, eu não acho terrível. Eu acho que tem alguns casos que é alopatia mesmo. Porque a gente entra, né, nessa coisa nessa coisa da ansiedade, que algumas pessoas de fato precisam de remédios, gente. E aí você fica numa coisa, né? Tem uma galera que acha assim, a pessoa é uma pessoa fraca porque precisou de um remédio. Nada a ver. A pessoa, nossa, como assim não conseguiu resolver com respiração? Então, é o tipo de coisa, é o alerta até que a gente faz pra esse tipo de problema, procure um médico. Sempre procure um médico e não procure só um, né? Procura 2... Aliás, procurem médicas, procurem 2, 3 médicas que possam falar sobre isso e que, né, se a primeira falar pra você, não precisa tomar remédio, vai a uma outra, eu acho que é isso, né, até você encontrar alguém que
que saiba, né, que não julgue o paciente, né? Que não julgue o paciente com ansiedade. Eu não. Porra, e você conseguiu sair do remédio numa boa, não teve problema? Não, eu tive. No começo eu tive mesmo. Porque porque dá de desmamar te dá um revertério. Você tem que ter uma segurança muito grande. Assim, fiquei algumas noites sem dormir. Eu suava, eu tive coisas físicas. Que é o que você tem no começo no começo e no fim, essa né? tal da insônia à noite, que você não dorme, e de manhã você tá exausta, quer dormir, mas não pode, porque já tem que trabalhar. No trabalho você tem que segurar uma onda, você não pode mostrar. Eu fiquei aí uns 2, 3 meses, enquanto eu separei, que eu falei com Deus, assim. Mas eu fui fazendo, foi aí que eu procurei a yoga. Deus, que é a hora do ateu falar. Ateu falar, Deus, me ajuda aí, nem acredito em você, mas me ajuda aqui. Essa coisa eu tive esse encontro com a meditação nesse sentido de aprender a respirar. Eu acho que isso me ajudou. E é engraçado isso, né? Que uma das coisas mais básicas que um ser humano faz, que é respirar, né? Porque, aliás, eu acho que é a coisa mais básica que a gente faz, porque se a gente tá deitado numa cama, vegetando, a gente respira, né? Nem que seja por aparelho, mas é a coisa do... E que isso seja, muitas vezes, o segredo de você ter uma vida boa, né? Aprenda a respirar. Eu acho que é a consciência de respirar, porque a gente faz automaticamente. É não fazer automaticamente. É a consciência. Porque justamente como a ansiedade gera uma respiração, que nem... Ou então, aí tem o pé balançando, a mão, a mão batendo, a respiração agoniada. Eu tava falando isso. Às vezes eu tô escrevendo, eu tô tão... o pensamento tá tão mais rápido que a mão, que a última palavra da frase eu escrevo primeiro do que o resto. Sabe assim? Sei. A louca. Meu pai, ele cruzava a perna, balançava de cima com o cinzeiro em cima. Nossa. Eu imaginava aquilo caindo. Sabe aquela coisa? Mas como eu falei, a minha é muito mais interna. Então, eu sei que, por exemplo, eu tô ansiosa com alguma coisa, porque eu começo a tremer o olho. Eu tremo, eu já tive paralisia facial, né? Então, causada por ansiedade. Então, até hoje eu tenho... Se eu fico muito ansiosa de alguma coisa, é até por isso que eu fui procurar meditação, tudo, e não quis ir pro remédio, não sei, não foi nem por preconceito, acho que foi por, sei lá, tentar alguma coisa diferente. Mas eu fico aquilo do olho tremer, do nariz tremer, do músculo tremer. Eu tenho do olho tremer. E isso é pura ansiedade. De vez em quando assim, eu tenho. Então, e eu já tive. A minha paralisia facial, que eu fiquei com um lado inteiro do rosto durante 3 meses. É mesmo? Foi. Você sabia? Não. Foi por causa de ansiedade, assim. Eu tava no primeiro semestre da faculdade, eram muitas mudanças, muitas coisas, e acabei tendo isso. Mas por isso que é mais assim. Mas enfim. Você não quer ler um negocinho do que é Oi? Como é que você saiu dessa? Então, você sabe que eu fui a um médico, aí o médico não falou pra mim que era uma paralisia facial. Falou, não, é uma coisa tranquila, tal. E eu falei, tá bom, não, vai pra casa que não precisa tomar nada, tal. E aí depois, foi voltando, né? Foi voltando. E aí depois que voltou, eu voltei lá na consulta, ele falou, não, de fato era porque você estava ansiosa, só que eu não podia te falar isso, porque você ia piorar. E ele falou assim, mas corria o risco de você nunca mais mexer o lado, um lado do rosto, assim. E ele falou, só que eu não quis... Ele falou, eu sabia que não era caso de remédio, porque você já estava com o rosto paralisado. Só que eu não ia te deixar mais nervosa de repente virar e falar assim, então, talvez nunca mais você volte a mexer o rosto. E ele falou, por isso que eu não falei. Ele falou, por isso que você voltou. Porque você não sabia. Porque eu falei pra você que não era nada. E eu falei, nossa, isso foi... Isso faz 14 anos. Sabe, esse médico ele foi não ansioso. Médico é um negócio que tem que ser não ansioso. Né? Médico não pode. Ansioso, né? Mas não pode, né? Médico não pode ser ansioso, cara. Porque assim, o cara tem que ter uma habilidade. Pra não entrar, acho que na onda do paciente. Não, e pra ser pragmático, ao mesmo tempo que ele não tem controle das coisas, ao mesmo tempo que tem a ansiedade e o medo do outro fragilizado na frente dele. Então, é realmente uma profissão bem complexa, eu acho.
Deixa eu terminar aqui e a gente vai colocar aqui mais um pedacinho lá da reportagem que ela fala. Primeiro filósofo a escrever uma obra dedicada a essa questão, o dinamarquês Søren Kierkegaard relaciona em O Conceito da Angústia a ansiedade com uma espécie de vertigem, a vertigem do livre-arbítrio, de se ter à frente mais de uma possibilidade. Ele compara a sensação de estarmos à beira de um abismo, atordoados pela possibilidade de um vacilo da consciência. Aí, né, abre aspas aqui. Hoje em dia, sobretudo nas democracias capitalistas do Ocidente, temos talvez mais possibilidades de escolhas que em qualquer outro momento histórico. Somos livres para escolher onde morar, quem namorar ou desposar, que tipo de trabalho buscar, que estilo pessoal adotar. Claro que aqui a gente, né, toma isso numa concepção muito geral, sem, né, que o Ocidente não tá... Nem todo mundo é livre, não. Nem todo mundo é livre, isso é assunto para outro programa, pra gente falar o que a gente pode fazer ou não. Mas é isso que ele fala, né, quanto mais possibilidade você tem, mais ansioso você fica, Eu achei né? isso tão bonito, a vertigem do livre-arbítrio, gente. Eu achei isso extremamente lindo e poético, assim. Por mais que seja ansiolítico, eu achei bonito. Eu achei, porque assim, eu penso sobre o livre-arbítrio há muito tempo. É uma coisa que lá, quando eu fazia teatro, estudava teatro, a gente estudava sobre livre-arbítrio, pensava sobre livre-arbítrio e cara, eu acho... E eu sempre achei muito interessante pensar sobre isso. Por exemplo, quando as pessoas falam que eu fui viajar, né, pra fora, novinha, tal, sem grana, sozinha, não sei o quê. E que o que mais me fascinava era o livre-arbítrio. Eu estava ali com uma série de possibilidades de escolhas. Não sei se era exatamente livre-arbítrio, se era liberdade, né? Não, era livre-arbítrio. Eu podia escolher. No sentido de eu estava assumindo a responsabilidade das minhas escolhas. Porque a coisa do livre-arbítrio tem isso, é a responsabilidade, né? A responsabilidade. E isso que me fascinava. Deus nos deu livre-arbítrio, mas falou assim, então, mas ó... Mas é isso que é a vertigem. Você escolhe, mas... Mas não tem Deus, não tô falando de Deus. Não, eu sei que eu não tô falando a coisa do livre-arbítrio Tem não, mas da religião, né? Não, mas eu não tô falando de Deus. Eu tô falando de eu estar ali, super jovem, com uma série de possibilidades na minha frente. E as pessoas falam, que coragem. Eu falei, não era coragem, porque eu não tinha medo. Noção, né? Eu não tinha medo. Se fosse coragem, seria coragem diante do medo. Agora, que era vertiginoso, era uma vertigem. Mas porque você era jovem? Eu lembro da sensação da vertigem. E isso, quando eu li agora, eu falei, cara, eu lembro dessa sensação de vertigem e dessa ansiedade. Sim. O que vai... Eu lembro de eu pensar... Gente, eu vou pra França. E aí, onde eu vou morar? Onde eu vou estudar? O que eu vou fazer? Será que eu vou trabalhar? Eu fui com um pouquinho de dinheiro, não muito, entendeu? Eu sabia que eu ia poder viver, sei lá, 3, 4 meses. Eu tinha os meus amigos. E eu lembro da ansiedade extrema. E dessa sensação de vertigem enorme. E lembro de sonhar. Que os meus sonhos me davam chaves. Porque eu lembro de sonhar que eu chegava na França. Eu sonhava assim... que eu tinha chegado na França e fazia uma semana que eu tava lá, e que eu falava assim, nossa, faz uma semana e eu já consegui uma casa. É super difícil conseguir casa em Paris, tal, enfim. Assim, alugar uma casa, é complicado, ainda mais estrangeiro. E sem conhecer tão bem. E aconteceu exatamente isso. Uma semana depois, eu consegui me organizar. Foi incrível, porque esse sonho, ele me colocou num lugar, assim, de livre-arbítrio muito forte. É como se eu estivesse assumindo as rédeas, mas isso não me deixava menos ansiosa. Essa vertigem eu me identifiquei pra caramba. Assunto até para outro programa. Mas né? assim, eu acho que assim, o que ele fala de livres, a galera que a gente é livre pra escolher, mais ou menos. A gente pode ser. Acho que tem muita gente que não é livre pra escolher nem onde mora, nem com quem namora.
nem aonde trabalha, nem aonde estuda. Não, hoje em dia você fala, quem tem liberdade plena? Homens brancos ricos. Ponto, acabou. O resto não tem. O resto sempre tem alguma restrição, mas isso também é assunto para outro programa. Então não vamos deixar as pessoas ansiosas para ver se a gente vai terminar. Então é isso, gente. Então espero aí que o programa tenha sido uma coisa boa para todo mundo. Se vocês ficaram muito ansiosos, aliás, falem pra gente, né? O que vocês fazem aí para controlar a ansiedade? Se precisa controlar a ansiedade. Se precisa controlar ou não. Eu queria saber isso. Será que precisa controlar? Fica essa pergunta no ar aí para vocês. Será que a gente precisa controlar esse desejo, essa coisa, esse movimento do mundo? Então é isso. Eu acho que tem que controlar. Eu vou dar minha dica aqui. Eu já perguntei ansiosa. Eu acho que você tem que ir desde que ela te faça mal. Mas como saber se ela te faz mal ou não, né? Fica a pergunta. Então, se vocês puderem responder pra gente, mandem áudios pra gente. Lá no nosso site, na página do Facebook, tem o contato para vocês mandarem mensagens anônimas ou mensagens... Se vocês quiserem ser anônimos, né? É só avisar pra gente, que a gente não coloca só coloca a mensagem, não coloca o nome. Mandem áudios, mandem mensagens. E mais uma vez lembrando que a Bendita Rádio é uma rádio feita por mulheres, com mulheres, para todo mundo. Meninos, menines, meninas, menines, com X, qualquer coisa, quem quiser. Qualquer pessoa. Então, assim, é isso. Qualquer maneira de amor vale a pena. De amor, de corpo, qualquer coisa. Então, uma boa semana, uma bendita semana para todos vocês. Bendita semana, gente. Bendita semana. Ou se estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma.